hora dele, da coluna semanal do mestre Arthur de Faria, falando sobre os anos 80, no livro clássico Raízes do Brasil. Pode rodar. Está fazendo 80 anos, um dos livros mais atuais escritos sobre o Brasil e que a gente pode usar o tempo todo para tentar entender como é que nós somos o que somos e como é que nós chegamos até aqui. Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda é o pai do Chico Buarque de Holanda. Quando eu li o Chico Buarque de Holanda é o maior compositor vivo sobre a Terra, independente de você gostar dele ou não, por causa das suas posições políticas. Isso é um fato. O Chico é um gênio da raça. E mais, ainda que eu tenha em tão alta conta, quando eu li o Raízes do Brasil pela primeira vez, durante umas boas semanas, o Chico Buarque passou a ser o filho do Sérgio. Porque esse livro é muito genial, gente. Ele foi escrito em 1936. O Sérgio tinha já morado na Alemanha. O Sérgio é de 1902, morreu em 1982. Ele tinha morado na Alemanha, depois ele viria a morar nos Estados Unidos, na Itália, no Chile. Foi um intelectual de cepa, assim, um intelectual brilhante. E esse foi o seu primeiro livro, onde ele se pergunta exatamente isso. Como é que a gente chegou aqui? Por que o Brasil é assim? E ele começa lá na Península Ibérica. Ele começa antes do descobrimento do Brasil. Ele começa contando a historinha de um sujeito que vai tentar, um mercador, né, um mercador da então Inglaterra, né, que vai até a Península Ibérica tentar negociar com os caras e aí escreve de volta dizendo, não dá para negociar com esses caras. Península Ibérica, leia-se Espanha, né, o que hoje a gente entende por Espanha e o que entende por Portugal. Não dá para negociar com esses caras porque esses caras querem ser amigo da gente antes de fazer negócio. Eles só fazem negócio com os amigos deles. E se tu não for amigo deles, tu não faz negócio com eles. Parece familiar, né, isso. E essa a raiz, né. Para o inglês isso era impensável. O inglês fazia negócio com quem pagasse melhor, com quem oferecesse as melhores condições e não essa troca de favores de toda a civilização latina. Aí ele analisa a diferença de colonização dos Estados Unidos, colonizado por ingleses, né, e do Brasil e da América Latina, colonizada por pessoas da Península Ibérica. Depois ele separa entre espanhóis e portugueses e vai nas especificidades portuguesas que deram origem ao Brasil ser como é e aí vem indo. Vem indo é bom, né? E aí vai indo até chegar na data em que o livro foi escrito, 1936, que era a época em que o Brasil estava sob o governo getulista, que tinha feito a Revolução de 30 e dominava o país, ainda não tinha dado o golpe do Estado Novo para virar ditadura em 37, mas estava se preparando para isso. É um livro mais atual do que nunca e que nos faz entender muito dessa política de troca de favores, de me ajuda que eu te ajudo e tal. É desse livro que saiu o conceito, muitas vezes usado errado no Brasil, do homem cordial, né? A gente fala, o brasileiro é cordial, como se isso fosse uma coisa muito legal. Na verdade, isso é uma faca de dois gumes. E a parte que não é nada legal é que essa cordialidade é a coisa da amizade, né, de beneficiar primeiro os amigos, de proteger os amigos. Aquela frase clássica, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? E aí tem frases absolutamente brilhantes. Vou ler só um trechinho aqui. Que ele fala, por exemplo, nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que o brasileiro. Ele está falando dos japoneses, né, que tem a educação acima de tudo, né, que é a educação travando as relações. Então, nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez. A atitude polida é justamente uma espécie de mímica dessas manifestações que são espontâneas no homem cordial. Que a gente, na verdade, seria tão espontâneo nisso, mas isso esconderia, na verdade, justamente essa política da troca de favor, do jeitinho brasileiro, desse tipo de coisa, né? Fala também do inho, né? O brasileiro adora o inho, o sufixo inho, já em 1936, né? O Vitor vira o Vitinho, o fulano vira o fulaninho, esse tipo de coisa. E para completar, a tendência que se tem de usar o nome próprio das pessoas, né? Para criar uma intimidade forçada, né? Por exemplo, as pessoas falam o Fernando Henrique, falam o Lula, para usar dois exemplos, né? O Aécio, a Dilma, ou até mesmo os reis, chamavam Dom Pedro, né? Chamava pelo nome, né? Quando pega o exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, é o presidente Obama, não é o Barack,
né? Esse tipo de coisa que diz muito da personalidade de cada um. Bom, leiam o Sérgio Buarque de Holanda, todas as coisas. Tem um documentário muito legal sobre ele e sobre esse livro, um documentário em 2 partes, 2 documentários que se complementam, que é fácil de encontrar também. Então, leia se você quer entender como é que a gente chegou onde a gente está. Raízes do Brasil, que está fazendo 80 anos e segue tristemente atual.